No ar, o programa 10 minutos sobre informação direta sem perder tempo. Eu sou Gabriel Costa, aluno do primeiro período do curso de jornalismo. E no programa de hoje recebemos a professora Lidiane Reis, coordenadora do curso de enfermagem na UVA Barra, para falar sobre os benefícios do pré-natal do parceiro. 10 minutos sobre. 10 Minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. O pré-natal do parceiro, antigo pré-natal masculino, é uma ação de cuidados médicos e de saúde que os parceiros das gestantes podem buscar quando o casal se prepara para receber um filho. Mesmo que tradicionalmente o foco do pré-natal seja na mãe e no bebê, a saúde e o bem-estar do parceiro desempenham um papel importante na saúde da família que se forma. Professora, o que é o pré-natal do parceiro? Quando a gente fala do pré-natal do parceiro, da parceira, é entender que essa pessoa que vai acompanhar a gestante durante o período todo do pré-natal, ele vai estar participando das consultas em conjunto, até para entender quais são as dificuldades que essa mulher tem no dia a dia e saber que estar gestante não é estar doente, mas a gente tem algumas situações que a gente precisa estar em alerta. Então o parceiro ele vai literalmente ser a doula ou, dentro do pré-natal, junto com a parceria dentro de casa. Pode ser uma pessoa que seja o provedor, ou seja o pai, ou seja a mulher, ou seja até mesmo uma mãe. Muitas das vezes essas mulheres são mães solteiras e aí elas estão levando uma parceria que pode ser também a avó dessa criança. Hoje o conceito de família ele foi muito ampliado, então esse conceito não é mais o homem e a mulher, E aí a gente tem que entender que essa mulher, que pode ser um homem trans ou uma mulher, ela pode engravidar e ela tem o direito a uma pessoa, que esteja acompanhando ela durante as consultas de pré-natal. Ele foi pensado muito no olhar da mulher, de entender que é lei, hoje é direito desse homem, ou do parceiro ou da parceira, acompanhar essa gestante, tanto do pré-natal até a hora do parto. Então, ele tem o direito de estar junto, é lei, e a gente precisa exercer essa cidadania, Ser cidadão é colocar as leis em prol do outro. E aí a gente percebe que muitas das vezes a população não conhece seus direitos. A lei é 11.108 de 2005 que assegura, a questão do acompanhamento, tanto no pré-natal, no parto e no puerpério, Agora vale a gente querer colocar isso em prática e disseminar essa informação, fazendo mesmo uma educação em saúde para sensibilizar a população sobre essa lei. Hoje o município do Rio tem o pré-natal do parceiro, existe uma cartilha sobre isso e a gente literalmente estimula isso, que todas as consultas, tanto de enfermagem quanto médicas, acabam chamando. Mas a gente tem um grande nó. Muitas das vezes eles têm vergonha de estar vindo, E aí a gente precisa fazer campanhas, E isso faz a diferença. Falar sobre o pré-natal do parceiro. A gente assegurou a lei, mas a gente precisa assegurar que isso ocorra, E que eles também estejam presentes nesses dispositivos públicos. Quais são os procedimentos recomendados pelo pré-natal do parceiro? A maioria dos procedimentos que são realizados, quando a gestante ela inicia o pré-natal, são os exames laboratoriais. A gente tem muitas doenças e muitas infecções que podem passar para essa mulher, e para a criança. Então, o foco é entender que esse pré-natal ele precisa ser feito por excelência. Caso essa mulher tenha, por exemplo, sífilis, ela vai ser feito o tratamento. Se esse parceiro não for tratado em conjunto, ele vai reinfectar essa mulher e essa criança pode nascer, por exemplo, com uma sífilis congênita, pode estar surda, muda ou até indo a óbito. Então, os exames laboratoriais, eles são feitos em conjunto. Então, muitas das vezes, a gente vai orientar a gestante a realizar e o parceiro também. Outra situação é o uso da camisinha no período do pré-natal. Uma coisa que quase ninguém fala, a gente entende que isso está cada vez aumentando mais o nível de infecções e até mesmo pela questão das infecções urinárias dessa mulher. Então, durante o período pré-natal, a gente recomenda, que todas as relações sexuais feitas com o uso da camisinha, tanto feminina quanto a masculina, para que não haja essa infecção cruzada. E o foco aqui
é a criança, né? Pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, essa criança ela tem direito à saúde. E aí a gente entende que muitas das vezes os parceiros, né, os pais ou as pessoas que estão dentro da família não entendem que o foco ali é a criança. A maioria das doenças que a gente tem hoje, a gente fala que a gente tem uma epidemia de sífilis, né? A sífilis é uma das doenças que tem acometendo muito a questão das gestantes. Então, hoje estima-se pela Organização Mundial, a cada 10 gestantes, 2 estão infectadas por sífilis. Mas isso não é o fim do mundo, né? A gente pode estar realizando o tratamento. Então, sífilis, ele tem tratamento e ela vai fazer totalmente o tratamento em conjunto com o parceiro. Então, uma das doenças que não adianta eu tratar a mulher, eu preciso tratar também o parceiro ou a parceira. Outra relação é o HIV. É a mesma coisa. A hepatite, o papilomavírus, que é o HPV. Então, a gente tem várias infecções e doenças que a podem acometer e o foco é preservar a vida da criança, para que essa criança ela não nasça, né, com essas infecções e não desenvolva a doença no período lá do recém-nascido. Isso a gente precisa ser feito desde o primeiro dia de consulta de pré-natal. Quais as contribuições da realização do pré-natal do parceiro à gestante, ao parceiro e ao bebê? A maior contribuição é o vínculo. Muitas das vezes a gente tem alguns estereótipos, né? Alguns medos, né, do homem na hora da relação sexual poder machucar a criança. Então a gente vai tirar esses mitos, né, na cabeça, no imaginário do parceiro e da parceira. E o vínculo que eles vão ter de entender, de escutar o batimento cardiofetal da criança no primeiro momento, né? Saber como que essa mulher, qual é a alimentação dela, que ele tem que ajudar isso. Então o vínculo são literalmente 41 semanas, eles olhando um para o outro e o foco a criança que está para nascer daqui a um tempinho. Então isso é a maior contribuição que a gente tem dele entender esse período. A gestante nesse período, ela fica uma mulher linda. Só que o grande problema é quando ela não tem mais essa criança, né? E ela deixa de ser a gestante e volta a ser a mulher. E nesse período do pré-natal, a gente conversa com o parceiro, que ele precisa olhar para essa mulher, né? Ele precisa dar valor, porque ela não é apenas a pessoa que está gerando a criança, mas também ela está sendo a mulher, a mãe, e ele não pode esquecer. Então, esse vínculo que a gente faz, que depois do nascimento da criança, ele olhe para essa mulher, né, como a esposa dele, como uma mulher que também tem as suas dúvidas, né, as suas neuras, as suas loucuras também no universo feminino. E aí você para e pensa, né? Imagina ela ter 41 semanas pensando nela, olhando para ela, com aquela barriga linda, maravilhosa, e uma criança que ela está gerando. A todo momento, essa criança ela não está mais com ela. Então, durante todo o período, tinha o chá revelação, o chá de bebê, tudo voltado para a criança e ela fazendo, né, literalmente a protagonista da ação. De uma hora para outra, ela não é mais a protagonista do evento, é a criança. Então, na hora de visitar, a gente visita a criança, a gente não visita a mulher, né? Ninguém dá presente à mulher, todo mundo dá presente à criança, né? E ninguém presta atenção mais nela. E aí, nesse pré-natal, a gente precisa mostrar a esse parceiro que essa mulher vai precisar muito de ajuda. As primeiras semanas são as primeiras semanas de ela entender o que está acontecendo com ela. Imagina uma criança pequena que não sabe onde ela está. E tudo isso ao mesmo tempo, né? Ela já não é mais aquela mulher que estava trabalhando, ela não é mais a profissional, ela não é mais. Ela é apenas a mulher que às vezes está amamentando. A complexidade do trajeto, né? De falar que qual é a passagem dessa mulher, né? Na hora que ela quer ser mãe, porque começa antes de ser mãe, né? É o querer ser. Quando ela vira mãe, durante o período da gestação, e depois ela tem que retornar ser a mulher, a profissional, a pessoa que faz a provedora da alimentação daquela criança, entender que ela pode ser a namorada, a amante. Então, na cabeça dessa mulher, a linha não é tênue. Literalmente, eu falo que ela está fazendo uma fibrilação de vida. Ela fibrila a todo momento e muitas das vezes ela não sabe nem quem ela é. Então, quando a gente tem um vínculo e um parceiro que consegue entender isso, ela consegue passar por essa fibrilação de vida
até ela conseguir ter uma calmaria, né? Que é literalmente uma onda melhor e a linha dela ela consegue prosseguir. O programa 10 Minutos Sobre recebeu a professora Lidiane Reis. Muito obrigado pela sua participação, professora. Quero agradecer a oportunidade, né? Falar sobre pré-natal dos parceiros e das parceiras tem que ter o foco e tem que ter a sensibilização para a população. Profissionais de saúde precisam colocar isso em prática, precisam chamar, então tem que estar na ficha, tem que estar na evolução, tem que estar na anamnese desse paciente, tá? Então agradeço a oportunidade de disseminar e contribuir um pouquinho para a saúde pública, né, do Brasil e do município do Rio. Agradecemos aos nossos ouvintes e para conhecer esse e outros programas é só sintonizar a Rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite, a apresentação de Gabriel Costa e edição de áudio de Vitor Luiz Leite. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio Uva Barra.